E aí, pessoal, quarta-feira. Provavelmente esse vai ser o dia que eu vou deixar para a playlist de topologia geral. E dessa vez a gente vai falar sobre álgebra topológica. Bom, a ideia é que os vídeos sejam mais curtos, tá, do que nas outras playlists de topologia geral. Então, ah, nesse eu pretendo só explicar um pouco qual é a ideia da álgebra topológica, tá? Eu não vou entrar muito no na parte técnica, tá? Mas essencialmente álgebra topológica é o que a gente vai ver alguns temas disso aqui que é muito amplo, né? É a mesma coisa que álgebra mais topologia, tá? Em certo sentido. É a ideia de você pegar a topo, esqueci como escreve topologia. Topologia. Essencialmente, consiste no seguinte, né? Em que sentido álgebra mais topologia? Você pega uma estrutura algébrica munida de uma topologia que torna as operações contínuas. Então, se você parar para pensar que, por exemplo, em análise na reta, você tem a reta real, que é um corpo onde a soma é contínua, o produto é contínuo, a, a, a associação de um número diferente de zero ao seu inverso multiplicativo é contínua. Você vai ter aí um corpo topológico. Tudo bem que um corpo não é exatamente uma estrutura algébrica no sentido equacional, mas a gente abre essa seção. Se você pensa, por exemplo, que um espaço, quando você tem um espaço vetorial normado, então, só colocar aqui, né? R é corpo topológico. Se um espaço, você tem um espaço vetorial normado, um espaço vetorial com uma norma, essa norma torna as operações do espaço vetorial contínua. A operação de soma é contínua e multiplicação por escalar é contínua. Então, é o que a gente chama de espaço vetorial topológico. Ah, espaços de funções, mesmo sem norma, mas com topologia produto, por exemplo, com topologia da convergência pontual, ou você pode colocar compacto aberta, vai ser em geral vai ser um anel, acho que funções, espaço de funções de um espaço topológico na reta, né? Vai ser um anel topológico, uma R-álgebra topológica. Você tem várias estruturas que surgem, aí aqui a gente está vendo que são em contextos de análise, várias estruturas que surgem assim. Você tem um monte de operações algébricas e uma topologia, e aí você estuda como essa topologia permite para você extrapolar a, o caráter finitário das operações algébricas daquela estrutura. Tá? Por exemplo, em R, se você olha a soma é uma coisa finitária, é só de dois em dois, então a princípio você só poderia somar duas coisas. Só que usando a noção topológica, você pode estender isso, você pode falar de séries, tá? Que seriam somas finitas que convergem para algum lugar. Essa estrutura topológica permite para você. Essa estrutura topológica te dá um arsenal, te dá meios para estender um pouco as fronteiras do que você pode fazer com a álgebra lá dentro. E, em certo sentido, a álgebra topológica é isso. Pode-se dizer que é uma análise bem abstrata, tá? Em certo sentido, lembra um pouco a análise funcional. O pessoal costuma ver um pouco do que vai ser visto ao longo dessa playlist sobre espaços vitorais topológicos, costuma ser visto em análise funcional 2. Eu não gosto muito do nome análise funcional quando é usado para estudar espaços vitorais topológicos, porque uh, você está meio que
descaracterizando a palavra função, né? Mas é a tradição. E aí, só um adendo, né? Álgebra, acho que está claro pela introdução, mas álgebra topológica é diferente de topologia algébrica. Enquanto isso aqui é a mesma coisa que álgebra mais topologia, em certo sentido, você olha as duas ao mesmo tempo, como elas interagem num mesmo objeto, aqui o que você tem é álgebra sendo aplicada à topologia. Então você usa álgebra para resolver problemas topológicos. Você quer saber quando que um espaço é homeomorfo ao outro, ou melhor, quando ele não é, aí você faz o quê? Você dá um jeito de cozinhar um funtor que sai da categoria dos espaços topológicos e vai para alguma categoria de objetos algébricos mais simples, tá? Porque a categoria dos espaços topológicos é uma desgraça, ela é infernal. E uma vez que você obtém esse funtor aqui, você pega x e y espaços topológicos, e aí se acontecer de que f de x e fy não são isomórfos nessa categoria aqui, vou escrever assim, né? Se eles não forem isomórfos aqui dentro, então é porque x e y não poderiam ser isomórfos. Então, estou falando que topologia algébrica se resume à criação de funtores, mas isso aqui é uma coisa típica que é feita lá. Então, mas vejam, espaço topológico, a esse espaço topológico você associa uma construção algébrica. Tá? Então, você tem um espaço e sai dele, em algum sentido. Aqui, não. Em álgebra topológica, você tem um negócio que tem coisas algébricas e topológicas trabalhando ao mesmo tempo. Então, essa diferença é fundamental. Tá? Então, em resumo, a nomenclatura de áreas em matemática não é comutativa. Bom, e aí para essa playlist eu vou seguir, como de costume, eu vou deixar o link na descrição, mas eu vou seguir o material que eu tenho escrito, tá? Isso já faz parte isso já é um capítulo da parte 2, que não é exatamente urgente em topologia geral, mas são mais aplicações. E aí é exatamente o capítulo 5, álgebra topológica. Tá? Então o que a gente vai ver, essencialmente, a gente vai começar com grupos topológicos, tá? O próximo vídeo vai ser sobre grupos topológicos, coisas básicas sobre grupos topológicos, propriedades elementares, umas coisinhas sobre construção. Talvez vai ser bem pouco porque eu escrevi pouco dessa sessão ainda. E aí depois a gente vai entrar na parte de análise funcional, tá? Que é para estudar espaços virtuais topológicos. Então a playlist, pelo menos a primeira temporada dessa playlist, vai conter esse tipo de coisa, tá? E eu pretendo fazer vídeos de no máximo 15 minutos. Falar de uma coisinha assim, um teorema, vamos falar desse teorema aqui. No último vídeo a gente viu tal coisa, agora a gente vai ver isso. E aí vai ser bem mais curto. Eu vou fazer assim porque eu não vou ter tempo nos próximos meses de fazer vídeos tão longos, tá? E como isso tem um fator terapêutico para mim, eu faço depois que o meu expediente já acabou. Então acho que não tem. Acho que é melhor do que nada, tá? Só para fazer um teaser aqui. A gente vai ver o teorema de Rieswein, que caracteriza os espaços vetoriais topológicos localmente compactos como aqueles que têm dimensão finita, tá? Em particular, a gente vai ver que a única topologia de Hausdorff que torna Rn um espaço topológico, um espaço vetorial topológico, é a induzida pela norma euclidiana. Então,
todas as topologias razoáveis que você coloca no RN são equivalentes entre si. Não são apenas as normas que são equivalentes. Qualquer topologia Hausdorff, ela vai ser igual à topologia gerada pela norma. Não precisa necessariamente ser induzida por uma norma. A gente vai ver isso. Esse é um resultado que eu acho bem legal. Também vamos ver bastante coisa sobre Rambana. Rambana a gente vai ver com cuidado. Então acho que é isso. Os pontos altos dessa playlist vão ser o teorema de Rieswein. Eu vou falar naturalmente do lema de Ries nessas coisas. E falar do teorema de Rambana. Provavelmente vão ser os pontos altos dessa playlist, tá? E claro, eu vou falar do teorema de Rambana, a versão crua dele, tá? Que é para espaços vetoriais, sem topologia explícita. Mas eu vou colocar eles dentro do contexto dos espaços localmente convexos, porque a gente vai querer falar de funcionais contínuos. E aí, para você falar de funcionais contínuos, você precisa da convexidade local. Então é isso. Espero que fique legal essa playlist, tá? Acabou.